Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PGCast, um episódio do Grupo PG, onde nós vamos tratar de gestão, finanças, marketing, tudo que envolve o universo do empreendedor. Eu sou o Fernando Guedes, sócio do Grupo PG, junto com o meu sócio também, Gabriel Musicante. Com muita honra, com muita alegria, estamos recebendo aqui Jader Lewis e Lucas Elefante. Muito obrigado. Jader, então te introduza ao pessoal, te apresenta, por favor. Fala, galera. Primeiramente, eu agradecer o PGCast aí. A gente tem a honra, então, de participar do primeiro episódio do PGCast, é isso? Exatamente. Porra, que honra. Então, meu nome é Jader Lewis, sou sócio fundador da Rede La Máfia Barbearia, junto com o Lucas Elefante e com o Aloísio. Estamos há quase 11 anos, agora dia 5 de setembro. A gente faz... Sexta-feira. Parabéns. A gente faz 11 anos de empresa. E estamos aí nessa batalha, aprendendo todos os dias. E cantor de pagode nas horas vagas. Para não pagar o terapeuta, mas tá tendo que fazer as duas coisas ultimamente. Boa. Lucas Elefante. Então é isso. Lucas Siqueira para os íntimos e Lucas Elefante para o restante. Que honra estar aqui contigo, Fernando Guedes. Cresceu, hein? Obrigado. O homem tá grande. E não sabe o Fê. Temos laços familiares. Primo, né? Isso. Gabi também, prazer estar aí conversando com vocês. Prazer é nosso. A gente tá aqui Receber também para vocês. aprender, não só para falar, para se comunicar, para uma troca boa aí nesse dia espetacular aí que nós vamos ter aqui, esses momentos top aí. Esperamos poder ajudar aí de alguma maneira. Quem estiver olhando, quem for olhar, Que tire com certeza. algum proveito. É isso. É isso aí. Cara, para começar então, para iniciar nosso bate-papo aqui, eu queria começar com uma coisa que é bem forte no universo de vocês, da empresa de vocês. Que é Bora. a questão do brand, da cultura, do relacionamento com o cliente. Eu queria saber a visão de vocês, por que vocês chegaram, não talvez a mirar nesse ponto, assim, mas chegaram hoje na La Máfia ser o centro social, o centro de convívio dos clientes, e não somente uma barbearia. Cara, isso aí foi... A gente... lá no início, a gente não teve a realidade de sendo muito sincero e muito honesto, uma estratégia de brand bem formada, assim. Né? O brand, ele Mas acabou... hoje é muito forte, né? Hoje sim. Hoje ele é trabalhado, né? Hoje a gente entende que marca não é o que tu fala sobre ti, é o que as Exatamente. pessoas sentem quando falam sobre Da ti, sua né? marca. Isso. Exato. Quando falam sobre a sua marca. Então, Exatamente. isso é o que a gente pensa hoje. Mas no início, não. No início, ele aconteceu de uma forma muito orgânica, porque a gente começou a entregar mais experiência do que propriamente ser uma barbearia, porque a barbearia ela já existia. Nosso foco não foi cortar cabelo e fazer a barba, né? Foi realmente criar um clube para que os caras pudessem ir lá ter um momento para si, e isso acabou contribuindo Sim. com o brand da marca, porque as pessoas começaram a se conectar. Então a gente acabou criando uma comunidade ali no início que começou a vivenciar isso aí. Hoje Até porque nós não éramos os melhores a cortar cabelo. Sim. Muito pelo contrário, né? Depois a gente vai chegar lá no contexto mais. Mas a gente atendia como ninguém, cara. Sim. A gente atendia como ninguém. Eu acho que a gente tava... E até hoje, assim, o nosso principal foco é realmente o cliente, e acho que isso que fez o brand da marca acontecer. Legal. Com certeza. Até pra começar, a gente nem sabia que era brand, né? É. Imagina 2014, né? Não, Quem é que falava essa Sendo palavra? honesto, a gente... O Não. branding, ele tá muito vivo E hoje. na verdade É, a gente criou um negócio que a gente gostava de ficar, né? Quando a gente foi começar lá, onde é que a gente gosta de ficar? Churrasco, futebol e amigos, né? Exatamente. Então conectamos muito com a galera por causa disso. Então, A gente até buscou algumas referências no mercado que existiam, mas era uma barbearia e café. O Lucas tinha trazido uma referência que ele havia trabalhado. A gente já comentou também em outros podcasts também sobre isso, só para não ser repetitivo mesmo, mas o Lucas, ele já tinha visto... ele atendia uma barbearia em Santa Catarina, que era uma barbearia e café. E a gente começou a entender que, ok, mas o primeiro raio que a gente vai atingir são pessoas próximas a gente. claro. E as pessoas próximas gostam das mesmas coisas. Com certeza. Né? E isso é uma estratégia que a gente fala pros nossos barbeiros hoje. Cara, tu já perguntou pro teu cliente se ele não pode te indicar um cliente? Porque Sim. tu convive com pessoas semelhantes. Exatamente. Se tu vem aqui e o amigo dele não vem, ele gosta das mesmas coisas que tu. Ele vai Se gostar cada um de estar indicar aqui. aqueles 5, né? Que é- A gente é a referência dos 5 que a gente mais Exatamente. convive. E foi o que a gente pensou ali no início. Sim. A gente entendeu, cara, mas nosso lance não é café. Aham. Nosso lance é futebol, é videogame, Sim. é churrasco, uma sinuca. Então Então vamos foi isso que a gente pra esse- incorporou dentro do negócio. Para esse viés. Um ponto que percebe-se, e até no início de vocês foi o que eu vi, a respeito do adesivo. Foi uma das primeiras barbearias que eu vi realmente o pessoal colando um adesivo no carro de uma barbearia. Isso a gente tem até hoje, assim. E a gente nunca forçou.
Mas a gente começou a entender que a gente tinha um senso de pertencimento muito forte. Mas isso começa antes do adesivo. Ele começa no boné, Ah, que é Quando uma a coisa gente- do homem. que é uma coisa do homem. Aham. A gente lança o boné como uma ideia de, obviamente, de aumentar o ticket médio, de vender e também de fazer a marca tá na rua, na Sim. cabeça dos clientes. Visibilidade, né? Visibilidade da marca de forma orgânica. E os caras começam a viajar com o boné e marcar a La Máfia. Vai pra uma Copa do Mundo e marca a La Máfia. La Máfia Vai pelo fazer a mundo. viagem com a sua família e marca a La Máfia. A gente começou, cara, não, peraí. Tem... Aí veio La Máfia pelo mundo. Exatamente. Botava uma hashtag, La Máfia pelo mundo. E daí a gente começou a colocar os adesivos na recepção e deixar ali. Não forçar nada. E os Sim. caras, cara, isso aqui tem que pagar? Não. Não, só pegar. Os caras começaram a Vai colocar indo. no seu carro. Ah, legal. E chegou uma época que a gente brincava até, né, Lucas? Cara, hoje eu não vou ver o adesivo da La Máfia aqui na cidade. Daí o cara andava na rua e via o vou adesivo achar. da La Máfia. E eu acho que também vem até antes disso também. Eu acho que na criação da marca, a gente sempre discutiu assim, como é que o cara vai saber a marca sem precisar ler o nome? Hoje Foi a você primeira olha coisa. pro branding, Isso é tá na criação do importantíssimo, nome, assim, a gente começou a discutir isso, então, como é que a gente vai gerar conexão nele de alguma forma? Sim. Conexão de carro, conexão de futebol, conexão de mulher, Sim. digamos assim, a maioria do nosso público É homem. masculino, hétero, né, vamos dizer, mas é uma coisa que gerava conexão. Naquela época a gente pensava desse jeito, hoje a gente já pensa muito mais diferente, já se comunicamos diferente. Eu nem sei se tem lá no Instagram ainda postagem antiga, mas se tiver, Sim, dá pra ver. não que era pra estar, mudou muito a Aham. comunicação, era uma comunicação totalmente voltada especificamente para esse público masculino que a gente atendia. Hoje já mudou bastante, a gente comunica e também naquela época a gente errava muito, conversava muito sobre isso, mas voltando um pouquinho a falar sobre a marca, eu acho que a gente sempre pensou como é que o cliente vai se identificar Uhum. com a nossa marca só olhando um símbolo. Sim. Então a gente, Isso vocês já pensaram lá atrás. lá atrás, Sim, Que é uma coisa... tanto que antes no desenvolvimento. teve o nome, mas antes o Jader fez a criação do logo. Do logo. Antes o nome já existia La Máfia, mas antes do nome La Máfia Barbearia Social Club, Tinha o logo. tinha o que logo. era Tanto que foi a primeira coisa que a gente fez no... registrou. Sim. Foi tinha o logo. Então a gente Exatamente. sempre levou pra esse lado, assim, de conexão, de identificar, como é que o cara... E outra coisa também que nos ajudou muito nessa parte de branding é entender, e na verdade a gente não entendia naquela época, o que a mídia gosta, né? O que a mídia consome, o que a mídia vende. A mídia vende novidades, a mídia não vende a mesma coisa, né? Sim. Só que Então- lá em 2014 a mídia era muito diferente de hoje, né? Total. Sim, mas eles precisavam... O produto da mídia é informação, né? Sim. Então eles tinham que informar coisas novas. Eles não podem... Então se vocês verem as novelas, elas vão mudando conforme o tempo pra falar sobre assuntos que estão Que estão lá... Em alta, né? no em no alta, hype. No hype. Agora hoje é no hype. Então naquele momento nós era um assunto no hype, porque era uma novidade Aham. que chegou em Porto Alegre, chegou no Rio Grande do Sul. Nós E a fomos... internet democratizou essa venda desse produto, né? Sim. Então, Não. o produto dos grandes canais de mídia é conteúdo. É conteúdo. E é isso que a gente tá fazendo aqui. E nós somos uma das primeiras empresas, com certeza, a usar Instagram. No Rio Grande do Sul. Deve ter sido a primeira barbearia que foi uma capa de 0 hora. Sim, Foi uma grande sacada de vocês também, aquela questão do Google, Nós na época. somos a primeira... exatamente isso. Acho que Nós foi o somos- primeiro local Google Street View. interno com Google Street View. Foi o primeiro negócio do Rio Grande do Sul a ter o Google Street View dentro do seu negócio. negócio, né? Né? Até então, Aí virou uma capa, uma página de porque, 0 hora, né? mas também muito em função de relacionamento. Sim. Né? Porque é um outro diferencial sobre o nosso negócio que em algum momento eu acho que a gente vai poder falar sobre isso Sim. também. Porque nós tínhamos uma amiga que era jornalista dentro da 0 hora. E nós tínhamos um amigo que vendia tecnologia, ele estava atrás de uma empresa. Então a nossa empresa, era algo legal a ser comunicado pro nosso amigo levar o Google Street View e pro jornalismo Tinha também lá divulgar. outra Então a vertente gente pra divulgar. uniu esses 2 canais que a gente tinha também, foi um pouco atrevido nisso. Sim. Ligou pra nossa amiga que era jornalista e falou: acho que a gente tem uma pauta pra ti. Sim. E acabou com o tempo. Relacionamento. Que na época eu acho que custavam 30 mil reais uma pra capa mais da uma 0 página, hora. É, com certeza. E a gente as conseguiu internas, isso de né, forma essas orgânica. A gente conseguiu isso de forma orgânica. Então, às vezes, também o empreendedor ele tem que ter coragem, assim, de botar a cara mesmo. Sim, não adianta tu ter o relacionamento, ter o canal e não ir atrás, né? Não ter Virar coragem. oportunidade, Não né? bater na porta Não ter do cara coragem. e- Hoje mesmo eu li uma postagem do Flávio Augusto, que é justamente por isso, né? Que o empreendedor tem que ter coragem, né? Porque Sim. não só inteligente, porque os inteligentes, na grande maioria das vezes, acabam só trabalhando pro cara que tem mais O cara coragem. Tem coragem, claro. Com certeza. Com certeza. Cemitério é o lugar que tem mais sonhos, né? Exato.
de pessoas que não tiveram coragem. No ponto de vocês, dá pra ver que tem uma disruptura daquele modelo antigo de barbearia Total. para algo novo que era do tempo do lado dos nossos pais, do barbeiro, daquela cadeira, senta ali, lugar e vai embora, né? Na verdade, a barbearia parou no tempo, né? Sim. A barbearia não buscou conhecimento geral, né? Não conhecimento só de técnico, mas conhecimento de atendimento, conhecimento... Isso que me encantou lá quando eu via o negócio, eu gostava de estar dentro da barbearia. Sim. Era o todo, era o atendimento, era a preocupação com o cliente. Não era só o corte. Não era só o corte. Era a entrega de bebida. Eu entrei lá... Tanto que o corte, o cara fica o quê? Meia hora dentro da barbearia, 40 minutos. E na La Máfia lá, fica uma hora. Isso mudou um pouco, mudou bastante. Mas antigamente, existe um mundo dentro do nosso segmento que é antes e pós-pandemia. Sim. Antes pandemia, os clientes ficavam 3, 4 horas dentro da barbearia, da La Máfia. Da La Máfia. Hoje mudou, ficou 1 hora e tal, mas antes eles viviam mais tempo dentro dos ambientes. Dos ambientes. Mas mesmo assim ainda ficou mais tempo do que se fosse só numa barbearia. Não, com certeza. Imagina, quando a gente começou as barbearias não tinha um ar-condicionado. Não tinha um lavatório. O chão era obrigado a ser sujo. Sim, o cara não lavava o lavatório. Eram coisas básicas. Cabelo, né? O cara só cortava. Barbeira raiz, né? O cara fumava cortando teu cabelo, né? E a gente também procurou não perder alguma coisa da tradição também, né? Lá no início a gente fez questão de restaurar cadeiras antigas para trazer essa ideia da tradição. Até hoje, a tecnologia e a inovação dos cosméticos melhoraram, óbvio, né? Mas a gente não abre mão da espuma de barbear, que tem o mesmo cheiro da tradição. É a mesma espuma que é utilizada pelos barbeiros mais antigos, sabe? Então, até vou fazer uma propaganda do Palme Dye. A Palme Dye, se ela quiser patrocinar nós daqui a pouco, com né? certeza. É muito bem-vinda. É. Mas daí a gente chega num ponto, então, cultura, branding e tal, relacionamento com o cliente, vamos expandir. Como não perder isso expandindo, sendo franquia? Aí, porque na franquia tu tem que encantar e levar isso pro franqueado, que o franqueado consiga levar pra loja dele, pro barbeiro dele, pro gerente dele. Como é que é esse desafio, assim, de não perder a questão do atendimento bom, a questão de manter o relacionamento com o cliente, criar conexão, porque a gente sabe também que Porto Alegre o público é um, em Santa Maria o público é outro, em São Paulo o público é outro. É um desafio, né? São culturas diferentes, né? Dependendo do local, né? É o maior desafio, eu acho, de todas as expansões, todo negócio né? em expansão em uma escala, né? Isso. Mas o desafio de crescer não é abrir loja. O desafio de crescer, eu acho que está em perder a alma. Isso aí que eu digo, né? que como não perder a alma tendo um franqueado para te conquistar e levar para ele, tendo ele para levar para o barbeiro que vai trabalhar naquela loja. Fê, eu acho que um dos grandes diferenciais nossos nesse processo de expansão foi que hoje 80% da nossa rede de franqueados, eles eram clientes. Sim, o cara já tinha na alma. Então, o que a gente vendeu a ele não foi o negócio. Era pertencimento. Ele já vivia naquele meio. Pertencimento. Sim. E pertencimento não tem CEP. E daí é quando tu fala sobre cidades como São Paulo, Santa Maria, sobre... Óbvio que são homens, são culturas diferentes, mas sobre pertencimento não tem CEP. Sim, com certeza. Então, se os nossos franqueados... O nosso desafio é fazer com que os nossos franqueados e os barbeiros das redes franqueadas entendam que o pertencimento é a coisa mais importante dentro da La Máfia, assim, né? Porque eles... Quando o cliente entendeu isso e quis comprar o teu negócio, quis investir o dinheiro, talvez às vezes da vida dele no teu negócio, é porque ele estava disposto, né? Estava disposto e acho que ele entendeu fazer parte. Isso. Aí, a gente nunca pensou em ter franquia, né? Lá no início, né? A expansão veio através de uma dor, né? Dor da grana. Sim. Então não foi através de um cliente que nos procurou e nos obrigou a vender para ele. A segunda loja foi própria ou foi franquia? Própria. Foi própria. A segunda foi própria. A primeira franquia foi quanto tempo foi depois João Vale? da... Então, assim, a gente abre a primeira loja em 2014... Que é da João Vale. Que era João Vale, e daí? Só para contextualizar um pouquinho, então a gente pretendia gastar 50 mil reais, acabou gastando 150 mil reais, então já saiu negativo já. Já saiu negativo dentro do negócio, e com 6 meses depois, pela nossa inexperiência em negócios, a gente fez um contrato de locação de apenas 1 ano. 1 ano. 1 ano. 6 meses depois, a proprietária ela pede... 1 ano sem nada de carência, sem nada. Sem ter totalmente nenhuma em negociação. Totalmente amador. Achando que fez um bom negócio. Achando que fez um ótimo negócio. 6 meses depois, ela pede a casa de volta. Porque
uma grande construtora havia feito uma proposta pelo terreno do imóvel. Então a gente entra em desespero, obviamente, já estamos altamente endividados e agora o que vamos fazer? monte aqui. A solução, a gente não tinha plano B. Ao momento que a gente não tem plano B, a gente tem que seguir no plano A e fazer o plano A dar certo todos os jeitos. Então a gente abre a segunda loja, acredito com 11 meses, porque a gente sofreu esse revés e a gente teve que achar uma solução. A solução era tirar tudo que tinha dentro daquele espaço e botar em outro lugar. Então, quando a gente decide fazer isso, inicia a obra de uma segunda loja e ela desiste de vender. Então, a gente que estava uma vez endividado, acaba ficando duplamente endividado. Mas também com 2 canais de receita. Com 2 acaba... digamos que foi um time também correto. Né? Ainda que tenha sido acelerado, não tenha sido da forma correta. Deus escreve certo pelas linhas tortas. A gente teve um time certo também, porque daí começa a difundir o mercado de barbearias dentro do estado. Foi naquele time ali dentro do Brasil. Foi quando acontece o boom das barbearias de 14, 15, 16. Barbearia Club. Assim. Esse novo formato. E daí a gente é provocado por um cliente. Porque a gente fez um plano de negócio no início. No nosso plano de negócio para que em 5 anos nós tivéssemos 3 lojas próprias. Isso que a gente apresentou para o nosso terceiro sócio. Mas com 11 meses, a gente chegou um cara que era mais maluco que nós, eu acredito, e falou, um cliente nosso falou, cara, preciso ter um negócio de vocês na minha cidade. A gente falou, não, tu é louco, cara. A gente não tem dados, não tem nada, a gente está endividado, não tem... E uma coisa que é importante sempre dizer, a gente... Nessa época, os caras andavam 100 km para cortar o cabelo com a gente. Era muito legal, assim, porque a galera vinha de Lajeado, Capão... Todo sábado tinha uma galera do interior, assim, que vinha da Repinga cortar lá no Guatemi. Franqueado de Lajeado com o Leonardo, ele ia todo sábado. Vinha de Lajeado pra o cara ia de Taquara. A primeira unidade franqueada nossa foi em Taquara. Bonita aquela loja na esquina, hein? Top. É lá até hoje. Linda. Uma loja fora, externa, mais bonita, linda que tem. Um prédio clássico, assim, bem bonito. Imagina, o cara dava de Taquara pra ir cortar o cabelo lá com a gente. Sim. Então a gente meio que... Não, os caras são loucos, né, meu? Não precisa tudo isso, né? E aí esse cara que nos instigou, vamos fazer, eu corro risco, vocês façam. E aí quando a gente começou a pesquisar sobre franquia e viu que a taxa de franquia entrava uma grana, só que a gente não entendia nada de franquia. Sim, quando tu vê o número, tu acha que... salvou, né? Era um negócio maravilhoso. Enxergar, fazer receita e solução pro negócio. Foi a forma que a gente controla, né? Vai salvar, né? Só que a gente também queria entregar, só que na primeira fase do negócio, a gente quer vender, né? Vender. Sim. Sem olhar nada. Sim, mas é normal, né? Hoje então, é a venda em primeiro lugar dos empresários. Então, o que a gente fazia? Fazer isso. Só que e não tá errado. Quando a gente fez a franquia, a gente entregava muito suporte. Sim. Então, a gente queria entregar muito suporte, entregar muita qualidade pra dar certo o negócio do cara. Então, imagina, tu ia Taquara, hoje tu calcula pra ir a Taquara. Se tu vai a Taquara, tu tem que ver, o cara paga quanto que do ano ele gera de royalties pra gente. Vale a pena ir quantas vezes por ano lá? Sim. Não adianta tu ir toda semana lá que tu vai estar pagando. Vai estar pagando pra trabalhar só pro cara. Exatamente. Então tem que entender. Tipo, nós tivemos um erro bem grave, assim, no nosso caminhar, que foi a loja de Foz. A terceira franqueada nossa foi em Foz do Iguaçu. Longe. Imagina, longe da nossa mão, longe dos nossos olhos. O mercado lá não. Com certeza, acho que ia tu, Jader. Não, mais ia alguém. eu, Sim, só Jader, um. O marketing, o Papito, que era nosso gerente. Então ia 4, 5 pessoas. A taxa de franquia do cara, foi a primeira viagem nossa. Sim. Então A expansão, que ela é... De um lado a gente entregava tudo que ela o cara enche os queria. olhos, mas... De um lado a gente queria entregar tudo que o cara queria, o cara que gostava da nossa presença. Tanto que hoje até os franqueados mais antigos cobram direto. Você não vem aqui. Porque antes a gente ia... Sim, era frequente, né? 2, 3 meses. A expansão, ela enche os olhos de todo mundo, né? Vou expandir o Brasil inteiro, vou ganhar dinheiro, mas também tem o outro lado que... Hoje tem muita gente que nos pergunta, que eu quero expandir, quero franquear e tal. Eu sempre sento com o cara e pergunto, por que tu quer? Só tem 2 motivos, né? Dinheiro. Teu ego ou é teu dinheiro. Dinheiro e ego, isso aí. Dinheiro e ego. Por que tu quer crescer? É dinheiro e ego, não tem outro. Daí, meu modo de franquia, o que a gente passou de experiência é desse jeito. Pode demorar. Sim. Modo de repente... Mas existem diversas formas de escala hoje. Que às vezes assim... Tem cara, pra cada negócio, não existe certo e errado também. Eu ia falar agora, muitas vezes o empresário ele só olha pra expansão, só olha pra ganho de receita, ou aumentar o faturamento com uma expansão, uma nova loja. E às vezes está dentro do negócio dele mesmo uma possibilidade. Exatamente. Eu vendo garrafa hoje, mas eu posso vender a gente já fez isso dentro do nosso negócio.
A gente impediu um franqueado de abrir uma nova loja porque ele tinha espaço para escalar dentro da loja dele. Isso. E foi o maior acerto. A loja da Petrópolis, a gente pode falar sobre isso, mandar um abraço pro Vini e toda a galera da loja da Petrópolis. O Vini, ele tinha uma loja com 4 barbeiros, tá indo super bem. Ele passou um perrengue ali na época da pandemia, ele abriu na pandemia, depois conseguiu virar esse jogo. Com 4, 5 barbeiros, a loja dele chegou a 6 barbeiros e ele queria abrir uma outra loja. Só que a loja dele tinha 200 metros quadrados. Sim, imagina. A gente olhou e falou, não, cara, tu vai te dividir. É. Sim, Vai multiplicar a tua gestão, vai duplicar o teu custo fixo. Então aqui tem espaço para te crescer e tem demanda. Continua tendo demanda. Sim. Porque se não tivesse demanda era uma outra coisa. Mas tá tendo demanda. E a demanda é uma coisa fácil de tu medir, né? E não só isso. Ela é direta, né? Com a mudança da... Olha a agenda do cara, tá a mudança lotada. do consumo do cara, tirando a parte de entretenimento e entrando só na parte de serviço, o consumo do cliente mudou, né? Então a parte de sinuca, videogame, churrasqueira, essa parte, ela deixou de ser... Ela começou a alimentar mais os olhos do que o negócio. Então a gente mostrou pra ele, vamos tirar aqui uma parte de entretenimento, que é onde só te gera custo, não te gera receita nenhum. Já tem os clientes. Já tem os clientes Os caras e já vamos vieram por inserir. isso, então. Olha tua agenda aqui Já como é que tá. fidelizou, né? Tu bota um barbeiro aqui, demora 2, 3 meses pra te lotar a agenda dele. Ele tá com 12 barbeiros hoje. Hoje 12 espaços de atendimento, 12 posições de atendimento. Então ele duplicou Sim. Sim. No mesmo lugar. no mesmo lugar, O mesmo sem custo aumento de fixo. receita. Então foi, Sem aumento de despesas. custo. Sem aumento de despesa. então foi uma maturidade nossa do negócio entender. Vale a pena ter mais lojas ou vale a pena mais ter diminuir custo pro cara, aumentar a receita pra ele, consequentemente ele vai estar feliz pra seguir com a gente. Né? Sim. Mais canais de receita sendo a mesma estrutura, né? Exato. Tu Exato. diminui o teu custo e tu aumenta a tua margem, né? Vai ter É isso aí. um valor bem mais agregado. Isso que a gente também hoje busca dentro das unidades que a gente já tem. Porque também vai chegar, acho, um momento essa pergunta, né? Qual é o futuro da Lamaf, né? Acho que já em algum momento vocês Lá no devem final fazer vai essa falar, pergunta, né? sim. Então vou deixar pra depois. Não, cara, tem uma... Queria falar, não? Eu achei que eu ia intrometer. Mas muito legal. E uma coisa que também não pode deixar de citar, hoje em dia, né, no mundo das barbearias, o que torna diferente a La Máfia do cara... É muito fácil o cara abrir uma barbearia hoje. O barbeiro tá trabalhando com vocês, ele conhece a da cultura, o cara tem a carteira do cliente. O que torna a barbearia diferente que não faz ele sair dali? Quer responder essa aí? Eu tenho uma opinião que, na verdade, não é uma opinião, é uma resposta dos próprios clientes e amigos nossos que vão na máfia, né? Que eles falam assim, eu tenho a certeza... Essa pergunta eu fiz porque é uma dor muito constante dos caras, porque fisioterapeuta, cabeleireiro, barbeiro, enfim. Serviço. É uma coisa o personificada, serviço. né? Serviço. Essa é uma frase que eu escuto dos meus amigos, dos nossos amigos que cortam com a gente, ou conhecidos que são fã da marca. Eles falam assim, eu vou na máfia porque eu vou ter certeza que eu vou ter o corte bem feito. Uhum. Que eu vou ter um atendimento bom. Então, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. A gente criou isso, a gente criou essa percepção no cliente. Então, quando a gente chega antes, a gente senta na janela, né? Então a gente sentou na janela e soube se manter ali. Sim. Porque- Administrar a janela. Administrar ela. E eu Então- queria complementar, eu acho também, se puder. Eu acho que o cliente ele vem pelo corte, mas ele volta pelo abraço ali. A La Máfia conseguiu entender isso. O cara vem pelo corte, porque é o serviço, é o que ele cortar o busca. cabelo, normal. Mas ele volta pelo abraço. A gente acabou entregando pra ele o a mais, o pertencimento. É aquilo que eu falei ali no início, quando tu me falou sobre o brand e sobre o valor. Né? A gente começou a criar relação com os caras. A marca criou relação. Os donos estavam lá, falando com os caras, fazendo de tudo. Pô, o cara não acreditava, ele tava cortando o cabelo, a gente tava servindo um churrasco pra ele do nada. Assim, que isso, Tu já cara? cortou meu cabelo? Eu já cortei meu cabelo, então Não tinha também dia chegou no um dia, tu momento. cortou meu cabelo. Não tinha barbeiro um dia, né? Também cortei o cabelo do Fê já. Então, e eu acho que isso que fez também a gente mudar essa questão sobre A questão experiência, né? da La Máfia Barber School, ela veio por isso? A La Máfia, Por tentar já formar o barbeiro com o DNA da La Máfia? ela surgiu como uma oportunidade no meio da pandemia, na realidade. É uma loucura nossa, assim. No meio da pandemia. Um olho de furacão. Mas sim, a gente sentia um déficit gigantesco, assim, De barbeiros no mercado. de mão de obra. Não de barbeiros. qualificação. Barbeiros existiam, mas de qualificação.
Né? Justamente dos caras, porque havia uma dificuldade em entender, principalmente os profissionais que estavam entrando no mercado. Como foi um boom muito grande, muita gente enxergou aquilo como uma oportunidade de ganhar grana. Não como aquilo que quisesse realmente fazer da vida. Porque ninguém está disposto ali a tenta ficar 12 horas de pé ali. Cortando cabelo, uma hora teu ombro dói, tuas costas, tua lombar. Não são 2 horas, né? Só que, cara, os caras olhavam, pô, os caras estão lá ganhando 10 mil, 6 mil, 8 mil, pô, é isso que eu vou fazer da vida. E muita gente entrou por essa oportunidade de ganhar grana. Só que acabava esquecendo, tipo, do principal, que é ser prestador de serviço. Que é entregar aquilo que o cliente precisa. Então a gente entendeu que havia um furo nesse mercado, que a galera estava aprendendo a cortar cabelo, mas não estava aprendendo a atender o cliente. Então foi nisso que a gente, com o intuito que a gente abriu a escola. Isso que eu ia lembrar, porque a gente tinha muita... Porque no início, como não existia mercado de barbearia, o cara só ensinava a cortar, né? Sim. E a gente começou a entender no meio do caminho que não. O que faz o cara Cortar é voltar é o obrigação. atendimento. É o atendimento. Sim, Cortar é obrigação. É o atendimento. E a gente sempre pensou em atendimento e sempre está disponível para o cliente 100% do tempo, não só na barbearia. Então isso que nos trouxe muitas inovações e não só inovações tecnológicas. A gente, por exemplo, quando a gente chegou no negócio, a gente não entendia por que os caras não abriam segunda. Tá, o que acontece? Não pode trabalhar segunda-feira? Ninguém corta o cabelo Era muito segunda-feira? engraçado. O que... O que acontece que Por quê? Na segunda-feira ninguém corta cabelo. Ninguém. Por que não pode cortar? A gente começou a abrir, foi nosso terceiro melhor dia. Se tornou nosso terceiro melhor dia segunda-feira. Porque a gente começou a Só perde atingir pra ser sábado. Até atingiu- hoje tem diversas barbearias que não abrem segunda-feira. Não, o mercado da beleza... Quanto mais maioria barbearias na não quiser abrir na segunda-feira, Melhor. só fica à vontade. Só que os caras têm essa cabeça, né? Essa mentalidade. Então a gente começou a mudar a mentalidade através dessas inovações. Porque inovação não é só tecnológica, né? Não. Também tem Não. inovação assim interna. Então a gente começou a ter inovação de atendimento, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente manteve lá o café sempre de graça, é obrigatório ter café de graça na barbearia. Balinha, Balinha. pra iniciar uma conversa. Tudo que gera conexão com o cara ali naquele momento que ele tá dentro da barbearia. Tudo que gera. Tanto que a gente tá segurando muito em evoluir tecnologicamente, por exemplo, em tablet, em coisa que é de autoatendimento. 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 Então atende autoatendimento. Porque tu vai perder totalmente o vínculo da barbearia com o cliente. Vai deixar só do barbeiro com o Com cliente. certeza. Porque na realidade, assim, o que fideliza não é o serviço. O que fideliza os caras junto com a gente é a conexão humana. E se essa conexão ela fica só por parte do barbeiro, é justamente o que acontece que tu acabou de me falar, que outros conexão, mercados de serviço também enfrentam. Exatamente. O cara sai, E leva leva toda a carteira. Leva a carteira. Essa conexão ela tem que existir. Então até o que o Lucas falou, a gente resiste um pouco à questão do totem, a gente acha que o totem pode ser uma vantagem, mas de uma forma híbrida daqui a pouco. A gente ter o gerente daqui a pouco pode ser um desafogo pro gerente, conseguir sair um pouquinho mais cedo, né? O líder técnico conseguir tocar, mas não deixar um 100% totem ali. e um 100%, barbeiro. né? 100% isso não vai funcionar. E a gente sempre entregou antes de pedir, né? Então a gente sempre foi ao contrário, né? A gente sempre entregou pro cliente, então a gente... Tipo, imagina só a nossa galera. Eu nunca tinha feito barba com toalha quente, por exemplo. Sim. Quem é que tinha feito aqui? Sim. Ninguém, né, Ninguém, meu? Massagenzinha. Então a gente chegava pros clientes e falava, experimenta a barba de graça. Mostrava pro barbeiro como era importante isso, né? Sim. Então essa parte do atendimento, a parte da inovação, tudo dentro disso, fez nós crescer bastante, assim. Então a gente sempre teve a ideia de também estar disponível pro cliente 100% do tempo. Então, Então, sempre foi foco principal. sempre. hoje. E sempre segue sendo. E esse é o maior marketing. Isso. Querendo ou não, ele fica meia hora, uma hora ali, voltado diretamente pro barbeiro. Não, e fora dali também. 100% Fora dali também. Porque quando tu acorda, tu olha o teu espelho. Quando é que tu define tu cortar o cabelo? Se tu não tem agenda todas sexta-feira, por exemplo, tem marca. Tu define ou tua mulher te manda, ou tua mãe te pede, ou tu olha no espelho e tá na hora. Então, e qual é os horários que tu olha no espelho, por exemplo? A barbearia tá fechada. Ou é de manhã antes de trabalhar, ou é de noite quando tu chega, tu toma banho. Então, como é que a gente iria mostrar pro cliente, nós estamos disponíveis 24 horas. Tu escolhe o horário que tu vai querer. A Tu gente dá essa entendeu- liberdade pra ele. A gente entendeu que o nosso negócio tem que estar à disposição do cliente, não o cliente à nossa disposição. Sim. Então foi aí que a gente busca também a inovação. Nós criamos o primeiro aplicativo de barbearia de agendamento da América Latina. Existia um aplicativo nos Estados Unidos que chamava Buxai só que ele era tipo iFood de serviços.
sabe? Era de vários... De vários, mas um aplicativo próprio realmente nós fomos os primeiros, pioneiros, assim. Nichado só pra esse ramo. Só para o nosso Bem, negócio. quando a isso gente teve um grande surgiu com o diferencial. aplicativo, isso foi o maior diferencial, né? Hoje todo mundo tem É uma aplicativo. commodity, virou Mas commodity. quando a gente surgiu com o aplicativo, a galera enlouqueceu, né? Isso. Ah, aplicativo, eu marco pelo E aplicativo. muitos agora, segundo produtos pra que marcar. hoje tem de tecnologia do nosso segmento foram criados com base no nosso produto. Porque antigamente ok. o aplicativo era mais escasso ainda, né? Era Muito mais, hoje era muito mais difícil. Uma chuva de aplicativo, né? Agora Era muito caro. Era caro. fazer. Sim, Muito sim. caro Não, aí, fazer. tá louco. Investimento muito alto. Então a gente conseguiu através de um parceiro também, negócio, conexão nossa, relacionamento. O cara queria fazer, fez pra nós. No início era só agendamento e fechamento de caixa ali e tal, já era. Mas o cliente tava, a Lamaf tava 24 horas na palma da mão do cara, né? sim. meu? Aí surgiu o aplicativo. E como surgiu a Lamaf, então? Vamos falar desse tema que todo mundo acha que vai querer saber. Veio lá de Florianópolis, né? Vou falar pra parte que eu já sei, Sim. e tu complementa. Eu trabalhava na RBS como vendia propaganda, vendia marketing, publicidade e tal. Em jornal. Naquela Em época. jornal. Jornal anunciado. Em jornal, anúncio. E aí eu atendia uma barbearia lá de Santa Catarina. E eu curtia muito estar lá. Curtia muito A gente pode falar o nome aqui, eu acho, né? a VIP. Claro, a barbearia tradicional. VIP. A VIP. A VIP e a tradicional. E a Lá de tradicional inglês. A também. gente atendia as duas. E aí eles já estavam mais evoluídos assim na parte de barbearia. Só que eu nunca fui um cara muito ligado em corte de cabelo, tanto que eu cortava o cabelo no salão de beleza da minha mãe, né? Acho que todo mundo, né? Começa. Minha mãe ia lá, gastava pra caramba e eu graça, só rapa meu claro, cabelo aí de claro, de graça, né? graça, Não A vai? máquina ali passa zero. É, tal. Então eu nunca fui ligado, mas eu sempre gostei de negócio, né? Sempre olhei com outros olhos, assim, Aham. opa. Mas tem. E aí eu morava lá e minha esposa ficou grávida. E aí eu, Sozinhos. não vamos ficar em Floripa, né? Vamos pra Porto Alegre, né? Voltar. E aí quando eu voltei pra cá, eu mostrei pro Jader essa possibilidade, meu. A gente conversava bastante sobre negócio e tal. Olha isso aqui que tem lá em Santa Catarina que eu atendo. Eu procurei aqui em Porto Alegre, não tem. E o Jader já tocava mais, já tinha mais preocupação com a imagem dele por causa do que ele fazia. E ele... Então, de repente, eu linkei nisso, meu. Daí um pouco, ele vai me ajudar nessa parte Aham. de conexão de... sabe onde é que tem? Daí um pouco, eu como eu não frequento esse mundo, conheço, e daí um pouco já exatamente. tem uma barbearia gigante que entrega tudo isso, né? Sim, o Jader é um cara bonito na noite. É, maravilhoso, né? Isso, obrigado, cara. Aí foi isso, meu. Aí eu levei pra ele e ele falou, meu, não tem e tal, vamos tocar pra frente, vamos em frente. Só que a gente não tinha grana, né? Sim. Aí não tendo grana, complica bastante, né? A gente tinha uma grana lá que eu tinha saído da RBS lá, tinha uma graninha. Aí ele conversou com o pai dele, ele trabalhava com o pai dele numa corretora de seguros. E aí o pai dele deu um ajuda. esforço, né? Sim. Já que tu vai sair, tu vai pegar uma merreca trabalhava aqui. nesse- Seu pai. Sim, meu pai tinha uma corretora, 35 anos, no centro. Aí o Lucas, ele passava lá porque na época ele já tava morando em Porto Alegre, ele passava lá, porque ele tava de representante da Pepsi Shoes, de tênis, calçados. calçados. Daí passava lá pra economizar uma grana, tomava uma aguinha, já tomava um café, alguma coisa. Pra não gastar com banheiro. café. Aí numa dessas conversas aí, ele me apresentou a ideia e eu, cara, passei a madrugada toda ali pensando sobre isso, Naquele sabe? dia mesmo. Naquele dia mesmo. Então, tipo, tanto quando no outro dia, quando ele chegou, eu já tinha o nome do negócio. E era a Lamaf. Era La Máfia já. Porque eu Primeiro nome já... já tinha feito uma pesquisa, fiquei até... Cara, eu acho que eu saí do escritório meia-noite aquele dia. E daí eu entendi também que a La Máfia... Ela Ela GPT ou não? 2014? não, não tinha. Então eu vi cara, existia uma lacuna Uhum. nesse mercado. Então ela na máfia, ela nasce de uma dor ali. Uhum. E não propriamente de um plano de negócio, que foi criado depois, né? Sim. Porque a gente nem sabia que era um plano de negócio. lá no Business início. Plan, BP. Você tem o teu BP aí? Tem teu BP aí. Esse papel aceita tudo, né? E aí, no começo, então, a primeira loja foi João Valic. Sim. Então a gente, cara, o Lucas é formado em administração, então a gente começa a sentar, a gente já tinha um nome, eu já desenvolvi o logo, tinha feito toda a ideia, uma pesquisa sobre marca Nem com mesmo. a primeira loja, mas primeiro nós temos que captar o recurso, né? E daí a gente juntou meus caraminguá, juntou os caraminguá dele, viu? Cara, não vamos conseguir Não comprar deu uma caraminguá cadeira. nenhum. Não deu meio. Não dá pra comprar uma cadeira aqui. E foi então que a gente teve a ideia de chamar o Aloysio, né? De apresentar um plano de... Daí a gente foi montar um plano de negócio. Sim. E como aquela frase que todo mundo já escutou, o papel, ele aceita tudo, né? A gente colocou ali
Mas também era o que vocês acreditavam que era... Pela nossa experiência, a gente colocar o valor que a gente ia gastar com a implantação de negócio, capital de giro, marketing e tudo mais. Somamos lá, sei lá, acho que deu 60 mil na época. 60 mil que a gente... Vai dar 60 mil para abrir esse negócio. Abrir a loja. Eu mal sabia a gente que 3 cadeiras quando dá quase isso, né? E daí, mas a gente chegou, falou pra Luiz. Naquela época também é bom frisar aqui que era muito mais difícil Muito. a pesquisa, né? Tá louco? Não, mercado? Não tinha nada de informação. Sim. E a gente tá falando que hoje é um mercado ainda novo, propriamente dito, mas em 2014 ele era embrionário. Sim. Não tinha referência nenhuma sobre dados, informação. Nada. Não tinha onde buscar nada sobre isso. Então a gente leva para o Aloysio ele acaba curtindo a ideia. Então até a gente teve a sorte de ter a conversa junto com o empresário dele. Que o empresário dele era de Osório aqui, ele estava em Osório. Então o empresário viu também como uma oportunidade de visão, de negócio, assim. Então a gente acaba fechando com ele. Então a gente tinha 30 mil reais, o Aloysio entrou com mais 30 e poucos mil reais. E a gente... E dá o pontapé inicial, assim. Sim. Aí na primeira semana que a gente... De obra. Fizemos aquela pesquisa também, uma pesquisa comercial. A gente ouviu pessoas que nos ajudaram também. E o ponto foi escolhido muito por nisso. Então... Bairro... Então, já tinha essa ideia de alguma coisa assim ou nada? Foi só... Não, nós quase quebramos antes de começar. Quebramos antes de começar. Porque a gente estava fechando com um ponto que custava um aluguel era 7 mil reais na época. Na época. Imagina. E, cara, a gente ia acabar com... E nós tínhamos 60 mil de capital de investimento. Sem mais caixa pra gerar. Então, cara, não ia se tentar, né? A gente tava fechando e daí a gente ouviu, né? E sogra do Lucas, e que já tinha um negócio há mais tempo. E eles falaram, cara, pensem, esse custo fixo tá muito alto. Né? Aí vem a voz da experiência. A voz da experiência. E meu pai na corretora de seguro, a gente atendia uma imobiliária grande em Porto Alegre. Então eu conversei com o responsável da imobiliária e ele falou, cara, eu tenho uma casa ali perto na João Valig. E daí eu falei, todo mundo que pensa em João Valig é a rua do Iguatemi, né? Sim. Eu falei, caralho, Lá João Valig já tá até com o piso, cara. Tem o piso da barbearia. Daí a gente entrou, olhou, já tinha o piso da barbearia, porque tinha sido um salão de beleza antes. Aí a gente falou, já olhei pro piso, vamos economizar um dinheirinho. Claro, né? com certeza. Então, fiz quadriculado na época. Daí eu falei, vai ser aqui. Chamei Quadriculado Lucas, ainda? Quadriculado. Branco e preto. Que fecha Chamamos com o Lucas e tal. Não, vamos fechar aqui. Acho que aqui tem oportunidade. Já era metade do valor do custo do aluguel. Sim. Tinha facilidade para locação, porque tinha relacionamento. Então a gente acabou fechando por ali. E contratamos fizemos um projeto com uma designer de interiores também conhecida. Aí contratamos um mestre de obras, uma equipe. Aí o dinheiro começou a sair. Na primeira semana a gente demitiu toda a equipe de obra porque não tinha mais dinheiro para pagar. A gente ficou com um exército de um homem só, que era o Seu João. Famoso Seu João, não sei se ainda é vivo, se é vivo, vou mandar um abraço para ele. E eu e o Lucas tivemos que entrar para a obra, cara. Porque a gente não tinha plano B, a gente tinha que fazer com o negócio acontecer. Então a gente bota a mão na massa realmente. A gente nunca tinha virado João uma de mestre massa. de obras com 2 ajudantes. Seu João com 2 caras que não entendiam nada. Mas a gente falou para ele, a gente vai chegar contigo aqui, na hora que tu chegar, a gente vai sair daqui na hora que tu sair. O que tu disser pra gente fazer, a gente vai fazer. Foi assim que a gente conseguiu finalizar a primeira obra. Era uma obra que ia demorar 40 dias, acabou durando 60. Sim, mas... 60 e poucos. Mas ficou pronto, né? Ficou pronto. Aconteceu. Muita gente tem o medo, tem até a vergonha às vezes, né? Do cara, eu não vou abrir um negócio pra obra. E aí lá na primeira, vocês botaram a mão, hoje tem 40 unidades. Não, a gente também não podia... Imagina, hoje a gente sabe que é uma coisa normal, né? Mas naquela época a gente tinha vergonha de chegar pro Luiz e falar, a gente precisa de mais um aporte de 20 mil. Sim, um cara que é investidor, exatamente. Mas hoje é imagina, nós fizemos toda a apresentação, todo bonito e tal. Hoje a gente entende que uma obra, às vezes, ela sai do teu previsto E a gente, inclusive, é o que a gente fala para os nossos franqueados, né? Tem uma previsão de investimento, esse investimento ele pode ser 20% maior ou 20% menor sobre a previsão. Porque também os custos variam, referente ao CEP, né? Com certeza. Depende do lugar. Dependendo do lugar. Depende do tamanho da loja também. Sim. Isso aí. Então, mas a gente conseguiu botar esse negócio de pé, colocamos lá, e daí também entra no desafio também de, numa semana antes de inaugurar, não tinha barbeiro. Que é outro problema. E a gente também teve digamos que um grande apoio, uma grande ajuda, que a gente visitou um dos clientes do Lucas em Florianópolis, de barbearia. E teve Foi uma das referências? Sim. Teve a oportunidade, tradicional. O cara recebeu da melhor forma possível. Thiago, né? Barbearia tradicional. E o cara, em uma conversa de 1h30,
Deve ter dado Cara, 10 anos de... Tudo que a gente errou, mas eu acho que ele nos livrou de mais uns 10 anos. Foda depois de tudo que a gente errou em uma conversa de 1h30. E uma das coisas que ele falou, assim, contratem por perfil, não por experiência. Sim. A gente usa até hoje isso. A gente usa até hoje isso. É mais fácil tu modelar a pessoa pra ensinar ela daquela maneira do que mudar o perfil dela, né? Não, o caráter tu não consegue alterar. Não consegue. Não tem como mudar isso. Vem de Volta tudo que a gente falou lá da questão do atendimento. desenvolvimento técnico, cara, é constância, é prática, Sim, é o cara vai fazer treinamento, primeiro cabelo da treinamento. forma, o segundo melhor, o terceiro melhor. e assim vai. Agora, Mas o atendimento é desde o primeiro que vai ser bom, né? Perfil e caráter não tem como olhar. Então a gente começa a visitar os cursos que tinham em Porto Alegre, só tinham 3 cursos, e a gente acaba, e eu faço questão de frisar isso, sendo muito... A gente foi escorraçado de 2, mas num a gente foi muito bem recebido pelo Vini Flaco, que foi o que era coordenador hoje, do não tá? curso. E ele trabalhou com a gente por 10 anos e A Praia de Bela saiu? saiu em dezembro agora, porque ele virou produtor de conteúdo, abriu a empresa dele de produção de conteúdo, mas trabalhou com a gente por 10 anos. Mas ele vai mais na barbearia agora do que quando ele trabalhava. Mandar um abraço pro Vini Flaco, sempre faço questão de mencionar ele, porque sem ele também não existia Lamaf. Então ele era coordenador do curso, e ele falou, não, cara, gostei da ideia de vocês, gostei do projeto de vocês, eu vou comprar essa briga com vocês, eu vou trabalhar de barbeiro com vocês e vou levar mais 2 alunos aqui. Tu vê. Daí esse cara... Acreditou mesmo, né? Não, esse cara, se um dia... Porque as ele coisas... já tinha um serviço ali, um trabalho... A gente tem uma dívida Certo, eterna com ele e essa dívida um dia vai ser paga, com certeza. E acreditou, porque nos 3 primeiros meses tinha dia que não entrava ninguém, né, meu velho? E o Nada. desespero. Não tinha. Aí tu. E já chegava- devendo, né? Os boletos batendo. Sim, aluguel, Teve dia correndo. que não entrou ninguém pra comprar uma coca. Nada. Lá. A gente ia na sinaleira, lá entregava panfleto e caras pedia na pros sinaleira. caras, os caras sempre desconfiando. Mas. Pelo amor de Deus. Tá louco? Outra coisa, nós cobrava R$35 um corte e a nossa cera era 150. Sim. Ninguém passava cera de cabelo no cabelo. naquela época, Cobrando 35, sendo que a realidade do ticket médio da época era 10. Né? Uhum. Então, Tinha 10 todo reais esse pra desafio, claro. O ticket médio da época de corte de cabelo era 10, Até porque 8 A reais. maioria era só raspar e pronto, né? Não, era barbearia tradicional, cara. não tinha a qualidade, Não, aquela, o tinha glamour. O degradê não Degradê, tinha o degradê. fader. Não tinha o glamour da barbearia, né? Não existia, né? Existia. Barbearia tem lá. E outra coisa, a gente trouxe marcação de horário. Também Não existia tinha, né? O isso, cara não. chegava Era a ordem de chegada. Senta ali, espera o tempo que for. Não, vamos trazer marcação de horário, o cara, agenda, né? Organização, hoje tem que estar disponível, né? Tu vê Pode como- ser assim do como nada, Mudou, né? Mudou. Muito, né? Tá Ninguém mais louco. tem. Imagina, o cara ficava às vezes 3 horas esperando pra cortar o cabelo. Tinha uma fila lá sentado. Lá. O tempo que tu perdia. Tu tem tempo pra perder 3 horas hoje do teu dia? Não. Tá louco. Sim. Vou lá no seu Zé esperar 3 horas pra cortar o cabelo. Não tem isso, não, existe. Não. Não foi De isso. forma alguma. Esse negócio começou desse jeito, cara. Foi isso que fez a gente chegar até aqui. 11 anos. Batendo cabeça, porque também a gente bateu muita cabeça. Eu ia perguntar, é um próximo Uhum. pergunta, os desafios, né, nesses 11 anos, assim, os maiores, né, eu sei que tiveram os maiores, mas os, não os pequenos, mas os que vocês conseguiram controlar da melhor forma possível com experiência, mesmo não tendo experiência naquele tempo. Sim. A parte da franquia, com certeza, né? Uma das maiores dificuldades que a gente teve e tem, né? No Rio Grande do Sul nós estamos bem consolidados, né? 34 lojas aqui e tal. Então, o desafio de mostrar para os franqueados que estão fora que eles podem chegar. Hoje nós temos 4 lojas em Santa Catarina, por exemplo. São lojas que vão muito bem. Balneário, Floripa, Araranguá e Criciúma. Então, são lojas que performam bem. Então, esse é um desafio nosso também de levar a marca, De conseguir... concretizar, posicionar em outros estados, né? No Rio Grande do Sul nós estamos bem hoje. Eu, por exemplo, quando eu pego o Uber, por exemplo, eu pergunto, eu gosto de conversar no Uber, Sim. ver como é que tá o momento e tal. Ele, tu trabalha com o quê? Deu, não sei se já ouviu falar na Lavaf. Então é difícil alguém dizer que... Não conhece. Não, nunca ouvi falar, nunca ouvi Agora, falar. em 2025, o Top of Mind da barbearia mais lembrada Por 6 anos por 6 anos. consecutivos. Esse. Por 6 anos consecutivos. É. Sim. Então, 6 anos consecutivos do- no top. a- Desde que começou no Rio Grande do Sul a ter o prêmio, nós somos o mais lembrados. Desde que o prêmio então podemos existe. dizer que com certeza no Rio Grande do Sul tá bem consolidado. Sim. Tá muito bem. Podemos dizer. Mas eu acho que, tipo, empreender, cara, não é acertar sempre, né? É errar 10 vezes e na Seguir em 11ª É. tu ter um acerto. Eu acho que os desafios, eles nascem aí. Então, tipo, os tombos nos ensinaram antes de qualquer vitória. Eles continuam nos ensinando, assim. Então, é isso que a gente foi aprendendo com o tempo, né?
E isso que a gente leva hoje como uma franqueadora, porque são 2 negócios distintos. Antes nós éramos dono de uma barbearia, isso. hoje nós somos donos de uma franqueadora, ainda que nós tenhamos barbearias próprias. Sim. Né? Mas os desafios e aprendizados foram esses, assim, que a gente acabou enfrentando, que a gente hoje leva pro franqueado com a intenção de que ele não erre, mas também a gente escuta muito mais, porque eles estão mais na operação do que nós hoje, Hoje os propriamente dito. franqueados são 40? É isso? São 40 unidades na rede, são 4 unidades próprias e 36 franquias. 36 franquias. Os Isso. franqueados hoje, eles são mais franqueados mesmo, assim? A profissão do cara é o franqueado da La Máfia ou a maioria business deles a mais. é... No início a gente não fazia esse filtro de perfil, porque, cara, precisava vender, a necessidade Sim, financeira sim, o era cara o que abrir, tinha, vambora. não tinha e- análise Azar. de perfil e vamos embora. Uhum. Então, assim, no início entrou cara que era investidor, entrou cara que via aquilo como uma oportunidade, Uhum. entrou de tudo. Hoje não. Hoje a gente procura o cara que aquele negócio vai ser um negócio, Vai ser o core business dele. o ali, core vai business tomar. dele. Porque a gente entende justamente que isso aqui, o que fideliza? Faz diferença, Não é claro. o corte, é o Sim. abraço. Uhum. Tendo Se o olho cara ali. não tiver todos os dias ali, se ele não estiver vivenciando, porque a gente tem 2 clientes, a gente como franqueador a gente tem 3 clientes, o franqueado, o barbeiro e o cliente que vai até cada uma das nossas lojas. E o cara que é franqueado, ele tem o cliente barbeiro e o cara que entra dentro da loja dele todos os dias. E ele tem uma linha muito tênue entre essa relação barbeiro e franqueado, porque ele não é empregado do cara. Aham. Né? A gente tem uma lei que nos rege, que é a lei salão parceiro, e essa relação ela precisa ser construída. Sim. E o cara precisa estar todos os dias ali, construindo essa relação, Salão parceiro gerando hoje confiança, é uma sociedade, né? é uma sociedade, gerando oportunidades para esse cara de crescimento dentro do nosso negócio, fazendo a gestão operacional desse negócio. E hoje a gente vê o nosso negócio mais interessante, o perfil que a gente mais busca é o cara que vai ficar com a barriga no balcão. Sim. É o que tem mais resultado também, né? Porque é o cara Sim, que tem mais resultado, é o tá cara que quer coordenando. viver daquilo ali. É o Então cara ele que pode tu ter vê 2 lá. lojas, 3 lojas muito bem performando e daqui a pouco, em algum momento, sair da operação. Mas no início, é o que a gente procura é o cara que tá afim de... Que vai ser o trabalho dele mesmo. ele Vai ser o levar trabalho tudo. dele mesmo. É que no início não adianta, né? O que vai realmente fazer acontecer é o empresário que vai fazer rodar ali. É. Simplesmente vai botar ali e um terceiro vai... Cara, Não tem, é o... e o cara tem que ter coragem, o cara tem que ter disposição, não é fácil, vai ficar 14 horas do seu dia. É. A gente costuma dizer que no mínimo 24 meses ele vai ter que estar ali todos os dias, de segunda a sábado, 12, 14 horas, abdicando de muita coisa. Tu sabe, né? Tu vivenciou empreender isso, isso, né? né? Tu vivenciou isso com a gente, né? Cara, era Natal. Pô, Natal a gente tava trabalhando. 24 Pra quem até não as sabe, 18. Porque dezembro é o mês de maior Eu ia falar, faturamento eu ia falar. de O dia todo que mais setor fatura ali, eu acho de que é 31 beleza. e 24, né? Cara, a gente, 31, a gente tá lá na batalha, então abrindo mão de estar em aniversário de família, abrindo mão de tempo, abrindo mão de muita coisa, abdicando de muita coisa para que o negócio. Então a gente fala pro cara, a gente fala, né, que o nosso comercial vende quando ele chega por uma segunda etapa de conversa que a gente Sim. desvende. Sim. Porque a gente entrega tudo o que pode acontecer no negócio para que o cara realmente, cara, tu quer, depois de tudo que tu viu, é isso que tu acha que tu quer pro teu negócio, pra tua vida? Não, cara, eu acho que é isso aí. Então, Empreender, eu acho que é isso, vamos cair né? pra dentro. É abdicar de tempo, de família, enfim. Mas como vocês separam hoje, com experiência já, porque a gente sempre diz que tem aquele velho triângulo, né? Que é trabalho, família e dinheiro. O cara tá focado em trabalho e dinheiro, o cara tá abdicando da família. O cara tá focado em família e trabalho, tá abdicando um pouco de É dinheiro. o triângulo das decisões, né? Isso, das decisões. Conhece? Sim. Tem tatuado, inclusive, em algum lado aqui no mesmo? pescoço. Legal. Eu tenho tatuado ele. Mas como fazer, então, o empreendedor, como é que ele pode, na visão de vocês... Esse triângulo nem sempre ele vai ser permanente a tua escolha. Eu acho que o triângulo, eu gosto de usar o triângulo das decisões, mas ele é de livre escolha a mudança sobre as decisões. Para quem não conhece, o triângulo das decisões é trabalho, dinheiro e tempo. Tempo, isso, desculpa. E tu tem que abrir mão de um deles Isso. para tomar a decisão pela tua vida. Isso aí. Então lá no início, o que a gente abriu mão? A gente precisava de dinheiro e a gente tinha que dedicar tempo. Uhum. O que a gente fez? Abriu mão de família. Família. Isso. E isso tem um preço. Não é um custa caro. E custa bem caro, às vezes. Custa muito caro. E depois chegou um momento que a gente precisava de quê?
podia ter escolhas sobre família, podia escolher sobre dinheiro e podia abrir mão de tempo, porque a gente precisou escalar rápido no início. E depois a gente passa a escalar de uma forma mais não tão agressiva Sim. como hoje, né? E é isso que a gente também procura levar isso pro franqueado ali, que ele vai, porque nem eu falei, os 24 meses ele vai abrir mão. Sim. São Alguma escolhas, coisa. né? Ele vai ter que abrir mão. Escolhas. Vai abrir mão de alguma coisa, ele vai abrir mão de família, de pessoas próximas, de tempo com a sua esposa, com seus No filhos. começo, geralmente, é quem mais sofre, mas também a gente sempre, É. se der certo, Os depois que são as pessoas que vão colher junto que vão contigo. colher junto, né? Vão Exatamente. colher junto contigo. Então, não sei se eu respondi aí. Não respondeu. Não, abdicar é uma palavra muito que a gente usa muito, né? Porque todos nós aí tivemos que abdicar pra marca ser o que é hoje, né? Sim. Então não tem... Nesse ramo de moda masculina, de beleza, como é que vocês enxergam daqui 5, 10 anos? Porque a gente já falou como era no passado, né? Essa mudança que teve a partir de vocês, né? Esses pontos. E o que vocês enxergam de tendências, de mudanças aí num prazo de 5, 10 anos aí desse ramo? A barbearia é só o começo. Eu costumo dizer isso. A gente, depois de um tempo, começou a enxergar o nosso negócio de uma outra forma. Porque a barbearia é o começo. A barbearia, por quê? O que acontece? E até é importante a gente mencionar e falar isso. Um dos cases que a gente tem legais dentro do nosso negócio é que a gente entendeu que nós somos ponto de destino. A partir do momento que nós somos ponto de destino, isso tem valor para grandes outros negócios. Com certeza. E a gente enxergou isso como? A gente teve a oportunidade de colocar uma unidade da La Máfia dentro de uma loja de calçados da rede Paquetá, que já foi a maior rede calçadista aqui do Rio Grande do Sul. Os caras tinham toda a cadeia, desde cultivar o boi até finalizar o produto na... É mesmo? Eu não sabia. Sim. Achei que era só calçada ali. Não. A Paquetá, não sei como é que os caras conseguiram quebrar aquele negócio, mas era absurdo. E os caras tinham toda a cadeia, sabe? Desde produção do couro a finalizar o produto na tua loja ali. E a gente teve a oportunidade de colocar uma loja lá. Por quê? Porque a gente entendeu também dentro do nosso negócio, e através de relacionamento com um franqueado nosso, que era representante calçadista, e tinha conexão com a Paquetá. Networking de novo. Network de novo. Que homem não sobe mezanino. Isso a gente aprendeu com o nosso negócio. Nossas lojas térreas tinham melhor resultado que lojas que tinham 2 andares. E a gente tinha várias lojas com 2 andares. A gente falou, mas por que os caras não sobem? Não sobe. Cara, é cultural. Mas homem não sobe numa loja pra Não sobe olhar pra roupa nada. pra nada, né? Não sobe nem pra comer, velho. Não. Homem não sobe. Não sobe em mezanino. Isso é cultural do ser humano hétero homem. Sim. Ele não sobe. E a Paquetá, em uma das principais lojas dela, pra quem conhece Porto Alegre, na época, o centro de Porto Alegre era uma coisa que antes da pandemia era absurdo. Sim, um movimento, um acúmulo de gente. Uma das principais lojas dele era a loja da Boris com Andradas. Então, na loja da Boris com Andradas, aquela esquina, a famosa esquina democrática, a parte masculina deles era no 2º piso. E a gente começou a olhar e os caras não vendiam. Não vende. Porque o homem não subia. Conversando com o franqueado, eles trouxeram essa dor. O franqueado falou com a gente e a gente leva fluxo. Por quê? Sim. Nós somos ponto de destino. Então a gente colocou uma loja lá e a gente teve um case de sucesso porque a gente aumentou o faturamento de produtos masculinos da Paquetá em 40%. Em quanto tempo isso? A gente ficou lá por Ficou quase muito 5 tempo? anos, né? 5 anos. 6 anos. 6 anos. A gente só saiu porque a Paquetá foi vendida, mudou a Sim, estratégia. mudou. Mudou a diretoria, mudou a estratégia. Mas a gente aumentou o faturamento deles em 4 anos. A gente ficou 5 anos lá com uma loja, com 2 profissionais atendendo no centro de Porto Alegre, que a gente não pagava aluguel. Imagina. Então tem um valor. Então, por isso que eu falo, a barbearia é só o começo. Né? Tem muitos outros negócios que a gente consegue colocar. E daí tem cosmético, que a gente tem linha própria de cosméticos, tem experiência, a gente tem um know-how incrível de linha de cosmético. Até a gente esqueceu de trazer os cosméticos. Mas nosso cosmético, eu sou suspeito um pouco para falar, mas é um dos... A cera tá aqui. Tá aí, cera tá aí. É a melhor Então, cera aqui. é uma das melhores ceras que existe no mercado. Então é uma coisa que demorou, ficou 6 meses ali a gente testando, formulação própria. Então, cara, a barbearia ela é só o começo. Tem um caminho hoje dentro desse negócio para a gente hoje ser referência em cuidado masculino.
E quando eu falo de cuidado masculino, tem outras coisas dentro. É muito abrangente isso, né? A gente fala hoje, que nem a gente estava falando aqui, pô, nós somos 4 pessoas aqui. E eu vejo um furo gigantesco. Somos 4 homens aqui. Dos 4 homens aqui, quem faz terapia? Eu não faço. Só 50% faz. Sim. Em ambientes De totalmente. pessoas instruídas, sim. Só que, cara, isso é uma coisa que daqui a pouco pode ter rodas de conversa sobre isso, Sim. sabe? Eu vejo um exemplo gigantesco das mulheres, que é vou falar sobre esse case que eu acho um absurdo, que é o Aliadas. Já viu falar disso aí? Não. Procure esse projeto sobre Aliadas, que fala sobre todo o universo masculino, sobre negócios, sobre desenvolvimento. Então, tipo, hoje, o cuidado masculino ele vai além. A barbearia é só o início. Tem todas as outras coisas que caminham para isso aí, né? Tem o visagismo, que é uma coisa que está muito em alta né? no nosso mercado. E, então, cada Porque vez o homem, mais ele o perdeu cuidado. aquele negócio que é coisa da mulher se preocupar, Não. é coisa da mulher se De cuidar. cuidados, né? É. Porque, Né? A questão o da homem não se cuidava, era... harmonização facial, questão de implante de cabelo também é uma coisa que tá muito em A alta gente acabou de agora. falar, né, que o implante de cabelo para o homem é o silicone que é para a mulher hoje. Sim. Sim. Né? E quebrou um paradigma. A gente já foi procurado diversas vezes por outros players de implante de cabelo, porque, cara, nós temos o público-alvo dos caras. Sim, tá ali. Caraca. Não só isso também, né? A gente também mudou muita coisa, né, nas nossas vidas. Antes a gente só se enxergava através do espelho, né? Hoje é no celular 24 horas. Então tu fica vídeo, vendo. foto. Tu quer postar muito bonito, tu quer trazer a tua. Porque tu quer ou não, o primeiro sentido que a outra pessoa vê em ti é a visão. É. Ela te enxerga. Então, como é que tu quer aparecer pra aquela pessoa? Como é que tu quer aparecer pro teu público? Como é que tu quer aparecer? Então, tudo isso vem em E como é que tu torno quer aparecer para si mesmo? do, Sim, do, que é o- do mundo masculino da beleza, né? Não é só isso. Tipo, quando a gente começou a fazer nosso produto, por exemplo, não existia produto nacional cera, por exemplo. Só internacional. Então, nós somos uma das primeiras. Tinha o gel. Tinha o gel, era só gel. Só o gel, Cera bozanão. aí, Bozanão. para de usar cera. Que usa Bozanão, cera. Azul. Azulão. Então, tem muito espaço ainda. O Brasil, ele já é o segundo maior mercado do mundo em venda de produto, em toda Cosmético masculino. o mundo da beleza masculina ali, ele já E a gente gira não, bastante. não ataca 5% do mercado. O Brasil é um potencial gigante para todos os mercados. Né? O cara absurdo. quiser empreender hoje. Não, só não quebra por causa disso, né? Exatamente, o Brasil ele é muito grande. Dá pra ver que ele é muito bom porque INSS. Aí aí só agora não quebra por causa disso. o PCC. Não vamos falar disso aí, né? Tem até estudos que mostram que a aparência ela influencia até na questão de vender mais, Óbvio. né? De, Sem dúvida nenhuma. Do consumo, da pessoa se identificar. Então, esse é um ponto que realmente Não, influencia não só da própria aparência. É que tem coisas que a gente não controla, a percepção do outro sobre a gente. Exatamente. Então é sobre o olhar. Eu era um cara muito desleixado. Um cara que usava qualquer roupa, não tinha isso. Essa preocupação, achava que as pessoas tinham que entender como eu sou e aceitar. Não existe isso. Isso aí não existe. Isso aí é da nossa cabeça, com a maturidade, tu vê que isso aí não existe. Tu não vai conseguir mudar uma sociedade do jeito que ela é. Antes as pessoas andavam pelada. Lá no início. Começaram a botar uma tanga, já se diferenciou dos caras que são pelados. Sim. Então tudo isso tu vai trazendo, tu vai evoluindo e tu vai trazendo novidades pra ti, né? Então é uma mudança cíclica, é uma mudança diária que a gente tem, que o homem também tá tendo, né? O homem tá se cuidando, o homem tá se... Porra, eu tô me depilando de cera nas costas, porque eu não gosto de... Sim. É que nem Então, depilação a quando é que eu laser, fazia era isso? só mulher, agora público-alvo. É por também isso que a homem. gente fala, a barbearia é só o começo. Vem estética, vem cosmético, vem cuidado pessoal. Tem muita coisa. E que antes só de perguntar o acontecer. futuro da barbearia, acho que em qualquer roda de amigos aqui no Rio Grande do Sul a gente vai comentar, né? O fato da enchente. O que atingiu vocês? O que vocês aprenderam também com a enchente? Porque a gente já tinha passado por uma pandemia, que aí afetou 100% do negócio de vocês. Né? Total. Que acabou, A nível Brasil. acabou os atendimentos, tinha que parar o atendimento. Aí vocês se remodelaram mais uma vez e foram atender em casa, né? As pessoas em casa. Mas com a enchente, ela atingiu lojas, eu sei, né? Atingiu lojas e atingiu as nossas casas também, né? Então, não só nos negócios, como também na parte pessoal. E o aprendizado que tira da enchente. Cara, o maior aprendizado que eu tiro... Agora, fazendo uma visão de negócio, tá? Sim. Uma visão de negócio. Olha, a gente tá aqui num papo Sim. sobre negócio. Que uma marca, ela tem a necessidade... Ela realmente passa a ser vista como uma marca de verdade a partir do momento que ela consegue entregar o seu propósito. Sim.
E o propósito meu e do Lucas e da La Máfia e do Aloysio, né? Foi sempre mudar a vida das pessoas. Toda vez que você me perguntar qual o propósito da La Máfia, é mudar a vida das pessoas. O cara que chega na barbearia pra cortar o cabelo, eu quero mudar a vida dele. Quero mudar aquele momento que Daqui a pouco o cara tá meio pra baixo, no dia pra baixo. Cara. Eu quero ter a oportunidade de mudar a vida do barbeiro, porque 80% dos nossos profissionais não eram barbeiros antes, nunca haviam pego numa tesoura. Eu quero desenvolver esse cara, eu quero ter a oportunidade de mudar esse cara, eu quero ter a oportunidade de mudar a vida do nosso franqueado. Eu quero ter a oportunidade de mudar as nossas vidas. Sim. E a enchente foi uma oportunidade da gente botar o nosso propósito em jogo, que é mudar a vida das pessoas. Então a marca ela se posicionou através do meu trabalho e do trabalho do Lucas de ir para a linha de frente de fato. E não foi pensado, não foi estratégico. Sim. Cara, a gente tava passando por aquele furacão, a água entrando dentro da nossa casa. A gente falou, a gente não vai ficar parado. Se a gente tiver aqui morrer, vamos morrer atirando aqui. Uhum. Fizemos um front, montamos equipe junto com os nossos amigos, começamos a salvar as pessoas dentro do nosso bairro. A gente mora no bairro Maitá, em Porto Alegre. Foi um dos bairros mais atingidos, foi 100% atingido pela água. E depois que a água baixou, a gente viu que não tinha atendimento, não tinha suporte dos órgãos públicos. Então a gente tomou a iniciativa de abrir um centro Montaram o ginásio lá, né? de distribuição de alimento. E é onde a gente viu que o nosso propósito começou a colocar. A gente não falava sobre La Máfia. Sim. Só que a La Máfia era falada. Cara, os guris da La Máfia abriram o centro de distribuição, os guris da La Máfia estão lá no frente, precisa retirar um familiar, fala com os guris da La Máfia. Não era o Jader, não era o Lucas. E não era só nós, era uma equipe. Tipo, tinha 15 caras junto com a gente que estavam trabalhando, envolvidos naquilo ali, com um único propósito. Não tinha propósito de negócio, era só ajudar as pessoas. Mas calhou pra vir o nome da La Máfia. Resultou junto nisso, porque é propósito, né, cara? Sim. Propósito Quando faz ali. como é que é? Com paixão, sem a vertente de ser... Sem obrigação, né? Obrigação, isso aí, sem obrigação. Nem pensava, né, também. Ah, né? não. Cara, imagina, tá com água 1,20 m dentro da tua casa. Nem Como é que vai pensa. pensar em negócio, cara? Sim. Tá morto, quer tirar tua mulher e teu filho dali e... É porque muitas vezes ajudar, a pessoa tem essa cara. percepção, né? O cara só tá lá fazendo porque... Não. Daqui a A pouco o gente cara tá lugar pra... E aí, inclusive, a gente colocou nosso negócio em risco. Porque a gente saiu da frente do nosso negócio. Sim. Então, a gente ficou mais de 60 dias fora do nosso negócio. Porque foi 30 dias debaixo da água e mais 30 dias num centro de distribuição. Sim. Então, a gente ficou 60 dias 100% fora do nosso negócio. A gente queria agradecer aos nossos colaboradores, inclusive, aos nossos franqueados, que entenderam aquele momento, seguraram esse período junto com a gente ali, entenderam o que a gente estava passando. Né? Tipo, poderiam muito bem, com razão, reclamar que a gente não estava lá, que as coisas não estavam acontecendo, mas tiveram a compreensão sobre isso. Transformamos também algumas lojas em centro de distribuição também, né? Sim. Acabou o espaço do... Sim. Eles iam lá levar e tal. Isso foi muito legal da enchente, assim, né? E a loja mais afetada foi uma loja própria nossa, né? Que é a loja da Cidade Baixa lá, que entrou 1,20 m de água, 1 metro de água lá. Eu ia falar, a parte da enchente ela foi muito legal, assim, porque foi o povo pelo povo, né? Como é o jargão que ficou marcado. Porque muitos negócios também, né, abriram ali as suas portas para tornar de centro de distribuição. Nossa, tava... Linguagem bem... Tava fudido mesmo. Casa 1,60 m no peito. A barbearia lá. E nós nem se preocupava com isso. Ia tentar salvar as pessoas. Sim. Vários momentos a gente nem... Na verdade, nós íamos na barbearia pra tomar banho. Porque não tinha casa onde não tinha lugar pra ir. Não tinha onde ir, né? E a gente também precisou de muita ajuda, né, cara? Tipo, a gente não tinha casa, pô. Não tinha pra onde ir. Sim, Só tinha roupa do corpo. Não tinha opção, né? Não tinha roupa. Então, cara, tipo, nossas famílias tivemos que tirar de casa correndo, botar dentro de um... Botei minha mulher e meu filho dentro do caminhão, cena de guerra, e eu não sabia como é que eu saia de lá, de dentro d'água, porque eram mulheres e crianças na frente e... Sabe? Mas então, passamos, né? Passamos, a gente tá aí. O Rio Grande do Sul hoje. passou bem, eu diria até que... Né? Obviamente ainda tem a gente sequelas. Enfrenta alguns problemas hoje. Tem as sequelas ainda, mas acho que passou bem. E o que vocês enxergam da La Máfia pra frente? Assim, em questão de expansão... Você falou que o desafio é levar para fora do estado, enfim. Acho que o nome, é identificar se vamos crescer. Tem espaço para crescer mais dentro do próprio Rio Grande do Sul, né? Tem cidades ainda grandes, Erechim, Passo Fundo, Uruguaiana e até cidades menores, né? Porque hoje a gente mudou um pouquinho a estratégia do negócio, né? O negócio não é mais... Não existe mais barbearia gigante, né? Sim. O custo é muito alto manter uma barbearia gigante. Então hoje as lojas são 50 a 80 metros quadrados no máximo ali. Com 5, 6. Nós se preocupamos mais em entregar para o franqueado, pensando na rentabilidade dele, para ele ter o retorno, do que propriamente. do próprio negócio. Então, mais fácil ele ter duas pequenas do que uma gigante, sim, com custo alto.
Então a expansão tá indo nesse modelo. Estamos sempre revendo o que podemos fazer também para cuidar essa parte de custo versus rentabilidade do cara. Dentro que a gente pode faturar mais dentro do nosso ambiente também. É isso que eu ia... Tem outras opções de receita que vocês ainda enxergam dentro do mesmo negócio de vocês? Muitos. Tem oportunidade ali dentro. E a gente também, eu acho que no início a gente queria ser o maior. Maior, queremos ser o maior. Eu acho que talvez muito inflado, porque do ego que todo empreendedor claro. tem. Que é bom, né? Ouvir, né? É bom? É bom, claro que é São bom. gigantes, são os maiores. Isso. E eu acho que a gente caminhou para um lado hoje, cara, o maior não faz sentido. Que adianta ser o maior e não ser o mais lucrativo. O mais lucrativo, né? O que vai botar dinheiro no bolso é o... O que importa pra gente hoje é ser o mais lucrativo. Sim. Então acho que Tanto pra vocês quanto, que nem você falou, para dar todo vidas. mundo, para todo Barbeiro, mundo, para franqueado. todo mundo. Então acho que o nosso foco mesmo é olhar, crescer. Óbvio, a gente tem a necessidade de crescer, precisa crescer, mas se a gente for mais lucrativo é o foco hoje do futuro da La Mafia. Interessante para os franqueados, né? Pro negócio, né? Começar a entregar outras fontes de receita e tudo mais. Cara, um conselho então que vocês, já vamos se encaminhando pro final, um conselho que vocês deixariam para quem tá pensando, quem quer abrir um negócio, ou quem tá com a dúvida que se expande, se não expande, um conselho que vocês podem deixar para nós. Cara, o meu conselho, eu acho que vai muito do... Falar que a gente falou aqui mesmo sobre marca, eu acho que no contexto todo a gente falou sobre marca aqui. Marca. Né? Relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente, eu acho que meu conselho é que se tu não consegue emocionar, tu não tem marca. Sim. Então, focar 100% ali no início, ali no brand, abdicar muito, trabalhar pra caramba, né? E focar. Eu acho que é isso. O meu conselho, se eu tivesse esse, se não tiver plano B, o A vai funcionar. O plano B é fazer o A funcionar. É, fazer o A funcionar. Então, focar na marca, desenvolvimento, emocionar, relação com o cliente. Marca não é cor, não é logo, não é sentimento. Vai além disso. Sim. E o meu é entrando nisso também. No mundo hoje, onde a gente olha mais pro chão e menos pra frente. Sim. Acho que quem conseguir olhar no olho do cliente, quem conseguir olhar no olho do seu fornecedor, quem conseguir olhar no olho do cara que... Teu parceiro, teu colaborador, ele já sai na frente de muita coisa. Porque ele gera conexão, ele gera empatia do cara, ele gera... Onde hoje a gente só olha para o celular, onde a gente é bombardeado de informação, bombardeado de... O cara que consegue gerar esse tipo de relacionamento, de relação com tudo que te cerca, todo teu mundo ali que te cerca, Vai se diferenciar. é o cara que se diferencia, porque a gente fica falando muito em tecnologia, e esquece que o ser humano tem emoções, tem sentimentos. Eu digo, né? Ela nunca vai substituir o ser humano por causa da parte da emocional, né? É, Emocional e espiritual também, né? isso. Então, E ela não vai se conectar com Deus. Né? Essas duas coisas vai ser difícil. Não né? vai tirar. o meu... E essa é a grande vantagem também do nosso negócio hoje. É. Sim. Ninguém vai... Se Tem uma conectar- IA barbeira. não tem como. O cara não vai estar numa máquina. Robô humanoide. Eu não deixaria um barbeiro passar uma navalha no meu pescoço, pescoço. não vale. Ele não pode errar 1 centímetro. Então tá, acho que era isso. Agradeço a presença de vocês. A gente que agradece, Fica obrigado muito pela honrado oportunidade. A Só gente pra deseja vocês. sucesso pro projeto de vocês, que vocês consigam alcançar os objetivos que vocês têm com esse projeto. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Muito Que a obrigado. gente siga junto nessa caminhada, que precisar da gente, tamo aí. Muito obrigado. Certeza. É isso Uma aí, honra gurizada. estar com Que vocês. Deus abençoe muito. Vamos lá, pessoal. vamos em frente. Tá lá a frase lá, persistência é o caminho para o sucesso. É isso aí. Não desiste. Certo. Bora. Valeu. Então é isso. Se Valeu, você gente. gostou, curte, compartilha. Segue o PG Cast ou o Grupo PG nas redes da sua preferência, Spotify, YouTube, TikTok. E a La É Mafia isso aí. Barbearia também. E né? a La Mafia Barbearia. certeza. Jader Verdade. Lewis, @ Lucas_Elefante, Fernando V. Guedes. E Gabriel Musicante. É isso aí. Até a próxima. Valeu, gente.